Boa noite, gente. Meu nome é Roberto Pedotti, eu sou responsável aqui da pós-graduação e da educação executiva, né, eu falo acima de 23 anos, mais ou menos. Primeiro, é um prazer recebê-los, né, acho que, especialmente para falar desse tema, para poder debater um pouco esse tema, porque acho que o que realmente nos orgulha aqui é a gente poder, como escola, tentar impactar um pouquinho do Brasil e do momento que a gente está vivendo, né? Talvez a nossa missão, no final, é como é que a gente, de verdade, consegue fazer um pouquinho, né, para o contexto do nosso país. E o tema que a gente vai estar, né, conversando hoje, acho que talvez seja um dos temas mais relevantes, né, para a gente encarar de frente, né, olhando para os próximos anos, né. Só falando mais um pouquinho da escola, né, acho que vocês... Quem já estudou aqui? Então não vou falar muito da escola, não. A maioria já conhece. Então, muito obrigado por quem já estudou. Tá? É um prazer estar aqui. A gente estava vendo, né, a gente tem um curso de compliance na educação executiva. Já passaram 1.500 pessoas aqui por esse curso, né? Interessante para ver como esse tema tem despertado. Eu estava conversando com os professores que estão organizando esse evento e também são do curso, a Marina e o Carles. Eles estão... Esse ano vamos ter 12 edições do curso, né? Que é um negócio interessante, né? Como tem chamado a atenção e o que é bastante interessante, né? Para mostrar o que tem mudado, né? Imagina, sei lá, 10 anos atrás, provavelmente falia um curso, né, sei lá, que montasse um curso para compliance, né, e hoje talvez, eu não sei comparar com outro que a gente tem aqui também, mas talvez seja o curso que tem mais alunos por ano, não tenho certeza agora, mas se não for o primeiro, está entre os 3, com certeza, né, mostrando o interesse no assunto. Bom, eu queria mais era agradecer a presença de vocês, né, lembrar que a escola está sempre de portas abertas para ex-alunos, novos alunos, né, e é sempre um prazer a gente poder ter atividades aqui extra sala de aula, que a gente acha que complementa bastante, né, o papel, né, nosso, junto com vocês, e poder debater na sociedade. Então, eu queria primeiro agradecer a Marina e o Carles, né, estão aqui, eu já vou chamá-los por ter organizado esse evento, agradecer os nossos convidados, que é o Guilherme e a Rui Chen também, que vão participar hoje, e desejar um bom evento e dizer que a casa está sempre de portas abertas para vocês, é um prazer tê-los aqui. Então, vou chamar a Marina e o Carly para eles darem prosseguimento aqui. Bom, boa noite, meu nome é Marina Coelho Araújo. Para os que não me conhecem, ainda acho que tem vários ex-alunos aqui, né, do curso de Compliance. Eu sou advogada criminalista, sou uma das coordenadoras do curso de Compliance que nós temos aqui no INSPER. A ideia até da gente ter eventos que possam complementar a nossa atividade e a atividade que a gente realiza aqui nos cursos é justamente a gente trazer a discussão com pessoas que estão trabalhando diariamente com o tema e que tem muito a acrescentar, como o Guilherme e a professora Rui Chen, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu agradeço principalmente ao Carles, que foi o grande idealizador desse evento, ele que realmente suou a camisa aqui para a gente estar aqui. E o Carles está comigo desde da primeira edição do curso de Compliance, que já são acho que 38 ou 39, e a gente tem trabalhado muito para tornar a experiência INSPER cada vez melhor e cada vez mais afinada com o concreto, com o que a gente tem lá fora, e numa evolução eterna para melhorar, sim, a distribuição do conhecimento na nossa sociedade. Então, a gente tem batalhado muito isso e o INSPER nos fortalece sempre com força, com determinação, com profissionais excelentes, com estrutura. Então, agradeço muito o INSPER, na pessoa do Pedotti e do professor Rodrigo Rebouças, que está aqui também, que é uma honra
ter a sua pessoa aqui nessa plateia, que é o coordenador da parte de Direito, e que com certeza nos apoia muito também nessa jornada de compliance aqui no INSPER. Nós estamos nos tornando uma referência no tema. O nosso curso, com certeza, é um curso referência no Brasil. Então, a gente vai se esforçar sempre para manter a qualidade e a determinação que a gente vem tendo desde o primeiro curso. O tema da efetividade dos sistemas, eu sempre gosto de brincar na aula, que é a pergunta do milhão, né? O que é ser efetivo? O que é ter um compliance efetivo? E essa é uma oportunidade que nós estamos aqui para discutir, o ser efetivo numa possibilidade Brasil com tecnologia. Então, a gente tem que pensar, sim, o que é ser efetivo no Brasil? Essa discussão, na minha visão, é uma das discussões que mais pode enriquecer a aplicação prática do compliance no nosso país. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço o interesse, e eu gostaria de chamar o Guilherme Donegat, que vai nos presentear aí com toda essa experiência que ele já tem em relação ao compliance. O Guilherme, ele é advogado, formado pela Universidade do Mackenzie, é especializado em compliance pela Fordham University, e hoje ele atua na transparência internacional no Brasil, e especialmente em ambiente de integridade nos negócios. Antes de se juntar à transparência, o Guilherme atuou como Compliance Manager na General Electric, da América Latina, e também com grande experiência em investigação e outras questões extremamente relevantes para a estrutura de compliance. Guilherme, muito obrigada pela sua presença, e a palavra é sua. Obrigado, Marina. Bom, obrigado a todos também pela presença, por estarem aqui nessa noite de quinta-feira. Gostaria também de agradecer ao INSPER pela abertura para uma fala da Transparência Internacional. Nós estamos aqui no Brasil, nós voltamos ao Brasil a questão de 1 ano e meio, então a gente faz questão de, sempre que existe a necessidade, principalmente em momentos nebulosos, mas importantes como esse, de fazer uma conscientização pública, principalmente voltada para o setor empresarial. Obrigado. Ótima apresentação, então não me apresentarei. Mas sou advogado e trabalhei durante muito tempo na função de compliance. Há algum tempo me juntei à Transparência Internacional. E a ideia é falar um pouco aqui para vocês, em primeiro lugar, o trabalho que a Transparência Internacional vem fazendo, e também voltado um pouco para o Brasil, mas não só isso, também falar onde nós precisamos atuar quando o tema é combate à corrupção no Brasil, o que nós, Transparência Internacional, estamos fazendo nesse aspecto, o que os governos precisam fazer nesse aspecto, e o que as áreas de compliance precisam fazer com relação à questão de combate à corrupção também. Para balizar a minha apresentação, queria que levantassem a mão quem são advogados aqui. Mais ou menos metade, né? Quem conhece a Transparência Internacional? Bastante gente. Vou pular a parte introdutória. E aí a última pergunta é: quem trabalha com compliance hoje? Tá bom. Beleza. Muito bom. Transparência Internacional, então, para as poucas pessoas que não conhecem, é uma ONG global. A gente está presente em mais de 110 países. E o nosso principal objetivo é produzir dado empírico com relação à questão do tema anticorrupção. Por que isso? Hoje, quando você fala em corrupção, existe naturalmente uma tendência a você polarizar politicamente o assunto.
E isso faz com que ânimos se acirrem e você deixe de ter um debate educado e qualificado sobre o assunto e sobre o que precisa ser feito para combater a corrupção. Então, o trabalho da Transparência Internacional é tentar produzir dados empíricos com base em pesquisa, com base em dados técnicos sobre o assunto, para que se possa combatê-lo de uma forma factual, de uma forma efetiva. Um dos estudos que nós produzimos, talvez seja o estudo mais conhecido que nós produzimos, é o Índice de Percepção de Corrupção. Estava, inclusive, comentando com a Marina sobre ele agora há pouco. Como o próprio nome diz, é um índice que mede a percepção de corrupção em cada um dos países no qual ele é pesquisado. É um estudo que dá uma nota de 0 a 100 para cada um dos países no qual ele é pesquisado, para cada um dos países que são pesquisados dentro do relatório. E, na opinião da Transparência Internacional, os países que têm uma nota inferior a 50 não estão tendo bons esforços no combate à corrupção. Os países que têm uma nota superior a 50, dependendo do grau e da proximidade da nota 100, estão fazendo isso de uma forma satisfatória. Não existe nenhum país com a nota 100, ou seja, todos os países precisam melhorar no combate à corrupção. Quando você vê o mapa mais próximo do vermelho escuro, são países que têm a percepção de serem mais corruptos, mais próximos ao amarelo, os países que têm uma percepção de serem menos corruptos. Via de regra, você vai ver que países da Europa e da América do Norte têm cores mais próximas ao amarelo. Significa que são países menos corruptos e que lá não existe corrupção? Não, de forma nenhuma. Lá também existe corrupção. O que significa é que aqueles países estão, aparentemente, tendo esforços mais efetivos no combate à corrupção. E um ponto relevantíssimo aqui é que todos os países têm problemas de corrupção e já passaram por problemas piores que o do Brasil. A Alemanha, por exemplo, até começo dos anos 2000, ela autorizava que você, empresa alemã, deduzisse do seu imposto de renda o valor de propina que você pagava para fazer negócios em países em desenvolvimento. Isso foi debatido ativamente no país, principalmente face a alguns temas que foram colocados em discussão na OCDE, e essa autorização ela foi cessada, né? Mas o que eu quero apontar com isso é que todos os países têm problemas de corrupção. O Brasil também tem, mas o Brasil ele não é um único país que passou por esse problema. Quando a gente regionaliza essa análise e a gente olha para a América Latina, a gente vê que a América Latina, diferente do mundo, tem uma cara mais vermelhinha, né? E sim, existe um problema endêmico de corrupção dentro da América Latina. A nota média dentro desse quesito 0 a 100 dos países da América Latina é de 44. Então, a região como um todo não está tendo esforços ativos suficientes no combate à corrupção. E o Brasil, mais especificamente, ele tem uma nota 37, pior ainda. Né? Pior que a média da América Latina. O Brasil ele vem caindo consistentemente dentro do índice de percepção de corrupção desde 2012, que é quando esses dados são comparáveis. Em 2012, a nota do Brasil era 43 e hoje ela está na nota 37. No ano passado, o Brasil estava em 79º país dos países pesquisados e hoje o Brasil está em 96º. É uma posição bem desconfortável para o Brasil estar dentro do índice de percepção de corrupção. Se o Brasil fosse um membro da OCDE, e o Brasil quer desesperadamente entrar dentro da OCDE, o Brasil seria o 34º dos 35 países da OCDE. Dentre o G20, o Brasil é o 16º país dentro do índice de percepção de corrupção. E se a gente regionalizar isso mais ainda, a gente vê que dentro dos BRICS, se a gente filtrar melhor essa lista de países, dentro dos BRICS, o Brasil é o 4º país. Só ganha da China, no aspecto de percepção de corrupção.
E aí eu quero fazer um parênteses aqui, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas o índice de percepção de corrupção, ele não mede a corrupção, ele mede a percepção da corrupção. Isso não significa que o Brasil ter caído significa automaticamente que ele é mais corrupto. E é verdade essa afirmação. Esse índice ele mede a percepção da corrupção de um determinado país, mas não, de fato, a corrupção que acontece naquele país. Dito isso, a percepção é um ótimo indicativo da realidade. A gente vê que países que passaram por processos de responsabilização criminal, como o Brasil vem passando desde 2013, tem uma queda dentro do índice de percepção de corrupção. A nossa experiência permite falar que isso já aconteceu com outros países. Mas quando o país ele começa a melhorar institucionalmente o seu ambiente anticorrupção, a nota dele, ele tem um momento de inflexão e a nota dele dentro do índice de percepção volta a melhorar. O Brasil ele vem caindo constantemente dentro desse índice. Na nossa interpretação, isso significa que o Brasil não completou o ciclo de melhora institucional que precisa ser feito para que a luta anticorrupção no Brasil seja efetiva. Então, é isso. O Brasil precisa completar o ciclo de melhora institucional no aspecto anticorrupção. Só que a corrupção é uma coisa tão grande, tão difícil, e todo mundo fala que é cultural e que é endêmico. Então, onde eu tenho que atuar? Onde eu tenho que atuar? Vou fazer um parênteses. Esse aqui é um outro estudo que a Transparência Internacional produz. Ele chama Barômetro Global da Corrupção. E ele é o maior estudo do mundo que mede a corrupção no nível do cidadão, pessoa física. A pergunta que está plotada no mapa aqui para vocês é: você já teve que pagar uma propina para acessar um serviço básico prestado pelo Estado? Saúde, educação, polícia, emissão de documentos? E é super interessante, porque talvez, ao contrário do senso comum, só 11% das pessoas que foram pesquisadas 2.000 pessoas no Brasil pelo IBOP, só 11% das pessoas falaram que tiveram que pagar uma propina para acessar um serviço básico. 11% é uma taxa horrível, devia ser 0%. No Reino Unido, essa taxa é de 0%. Na França, é de 1%. Na Alemanha, é de 3%. 11% é uma taxa horrível. Mas quando a gente compara com outros países da região, é a segunda melhor taxa da região. 11%. No outro extremo, você tem México, por exemplo, no qual 51% das pessoas que foram pesquisadas pagaram uma propina para acessar um serviço básico. Então, uma das interpretações possíveis, quando você casa o índice de percepção de corrupção com o barômetro global da corrupção, uma das interpretações possíveis é de que o problema da corrupção no Brasil não está na experiência do cidadão comum com a corrupção. A Transparência Internacional ela percebeu que existia uma diferença entre a pequena corrupção e a grande corrupção. E no começo dos anos 2010, nós fizemos a distinção do que é pequena corrupção e do que é grande corrupção. A grande corrupção é o abuso do alto nível de poder, beneficia poucos à custas de muitos, causa danos graves e difusos a indivíduos e sociedade. E ela precisa necessariamente de uma forma de atuação diferente para a resposta do que a pequena corrupção. Ela precisa ser tratada em níveis muito mais institucionais. E aí, isso responde, ou tenta responder, pelo menos, onde nós temos que atuar. Porque, dando direcionamento, fica um pouco mais fácil de você entender como dar uma solução. Então, onde devemos atuar? Na grande corrupção. O que nós, Transparência Internacional, estamos fazendo com relação a isso? Nós vimos trabalhando desde do início do ano de 2016, desculpa, INSPER, com a Fundação Getúlio Vargas, na construção de um pacote de medidas anticorrupção. Eu sou aluno do INSPER, tá? Então... na construção de um pacote de medidas anticorrupção.
A gente buscou experiência nos 110 países nos quais atuamos, e a gente buscou muita experiência local também, porque nós não temos salto alto e falamos que o que funciona fora do Brasil funciona do Brasil. Então, nós buscamos também muitos especialistas locais, consultamos mais de 300 organizações, falamos com 200 especialistas e construímos um pacote de propostas de processos legislativos, de projetos legislativos, que ajudam a institucionalizar o combate à corrupção no Brasil. Então, lá vão ter propostas de temas polêmicos, como, por exemplo, redução do foro privilegiado, fim da imunidade parlamentar, a questão polêmica nos dias de ontem / hoje de possibilidade de prisão em segunda instância, dentre outros temas amplos, e também muitos temas voltados para o setor privado. Então, a gente tem lá uma melhoria dentro de acordos de leniência. Todo mundo sabe hoje que existe a necessidade da criação de um balcão único para a negociação de acordos de leniência. Tem propostas como incentivos a você ter um programa de compliance como forma de reduzir possível penalidade que você sofreria por violação à Lei 12.846, dentre diversas outras propostas que estão ali. Um pouco o que a gente vem fazendo perante o governo. A gente vai fazer advocacy desse pacote perante o governo para que essas medidas sejam aprovadas. Onde isso está? Isso hoje está em fase de consulta pública. Então, todos vocês podem entrar dentro da plataforma, que está dentro desse link, e opinar a respeito desses processos, a respeito desses projetos de lei. E nós gostaríamos que, de fato, vocês fizessem isso, porque o pacote ele precisa ainda ter algumas arestas aparadas. E a ideia é trabalhar com a legislatura de 2019 em diante para poder fazer advocacy em cima desse pacote. Então, falei um pouco onde nós precisamos atuar, falei um pouquinho o que a TI vem fazendo, o que o governo precisa fazer, vinculado um pouco com esse projeto. E agora eu vou falar o que as empresas podem fazer. E eu acho que talvez esse daqui seja o tema-chave da apresentação de agora. Eu acho que todos aqui sabem a resposta do que empresas precisam fazer com relação a esse tema. Ter compliance. Não só ter compliance, mas ter um compliance efetivo. Ter um sistema, um programa de compliance efetivo que funcione, de fato, para as atividades da sua empresa. E a gente vem vendo uma evolução dentro da criação de programas de compliance no Brasil de 2013 para cá. Com a publicação da Lei Anticorrupção e com o início dos processos de responsabilização criminal por atos de grande corrupção, a gente viu o mercado brasileiro evoluindo no aspecto de criação de programas de compliance. Nós estávamos percebendo isso como Transparência Internacional e nós decidimos medir até que ponto, de fato, isso vem sendo publicado e efetivado. Comentei que uma das coisas que nós fazemos é produzir estudo, produzir conhecimento. Então, o que nós fizemos foi produzir um estudo. A gente tem uma metodologia internacional, se chama TRAC, Transparência em Relatórios Corporativos. É uma metodologia que avalia a publicidade de informações relevantes no combate à corrupção que são disponibilizadas voluntariamente por empresas, para entender até que ponto o mercado brasileiro veio evoluindo com relação ao tema anticorrupção, com relação ao tema de compliance. A gente já realizou essa pesquisa em vários lugares do mundo, mais recentemente na Rússia, no Chile, em Gana, na França e no Reino Unido, e também algumas pesquisas globais que reuniram empresas baseadas em mercados emergentes e em mercados globais. E pela primeira vez agora a gente trouxe essa pesquisa para o Brasil. E o que a gente identificou? A gente identificou, a pesquisa, talvez antes de entrar em detalhes com relação ao que a gente viu, né? Então, a pesquisa ela avalia 3 principais áreas. A primeira delas é até que ponto as empresas publicam seus programas anticorrupção, seus programas de compliance voltado ao tema anticorrupção.
e até que ponto esses programas anticorrupção eles estão em linha com melhores práticas internacionais. Então, se existe um apoio da alta liderança expresso ao programa de integridade da empresa, se existe uma política de treinamento anticorrupção dentro da empresa, que inclusive é aplicada para a alta diretoria, dentre diversos outros quesitos. Então, essa é a primeira esfera que é pesquisada. As outras duas esferas, elas tratam a respeito da publicidade de dados societários da empresa, até que ponto ela divulga a sua cadeia societária, e, por último, até que ponto ela divulga suas informações financeiras segregadas por país de operação. E muitos de vocês podem estar perguntando, mas o que tem a ver eu publicar em estrutura societária os meus dados financeiros com o combate à corrupção? A resposta é que ser mais transparente possibilita também um maior monitoramento. E é relevante para a sociedade saber se o lucro que você está tendo ou você está gerando em conjunto com uma sociedade é condizente com o valor de contribuições à comunidade que você está fazendo, mediante impostos, mediante outros tipos de contribuição, com relação à parte financeira. Com relação aos dados societários, cada vez mais, hoje, empresas vêm se organizando em grandes grupos. E é relevante saber quais são esses grandes grupos, porque se, eventualmente, um tem alguma conexão com um tema de corrupção, é relevante isso para a sociedade na qual ela opera. Né? Então, feita essa introdução a respeito do estudo, o que a gente identificou? Com relação à primeira esfera que foi pesquisada, a esfera de programas anticorrupção das empresas, a gente confirmou aquilo que nós achávamos que, de fato, vinha acontecendo. O Brasil teve, de fato, uma boa evolução no aspecto de publicação de programas anticorrupção de empresas. A nota média, numa escala de 0 a 100%, dentro desse quesito, foi de 65%. Que, quando você compara outros países, quando você compara isso com outros países desenvolvidos, a nota é de 70%, a nota média. Quando você compara com outros países baseados em mercados emergentes, a nota média é de 48%. Ou seja, a gente está mais evoluído que a média dos outros países emergentes, ainda tem um pouquinho para chegar na base das melhores práticas internacionais. Mas isso tudo mostra que houve uma evolução. Isso daqui são as perguntas que são feitas do estudo plotadas dentro de um gráfico. Né? Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas eu quero entrar em detalhe em alguns outliers. O primeiro deles que eu quero falar é o apoio expresso da alta liderança ao programa de integridade. Só 62 das 110 empresas pesquisadas têm um apoio expresso da alta liderança, formalizado dentro do programa de integridade da empresa, publicados em seu website. A gente sabe o quão relevante é o apoio da alta liderança dentro da implementação e da efetividade de um programa de compliance. E saber que quase metade das empresas pesquisadas não faz isso é um sinal preocupante. É um sinal que mostra para a gente que pode ser que existam alguns programas de compliance que não são efetivos. Alguém desconfia que isso acontece? É relevantíssimo a gente garantir que os programas de compliance são efetivos. Muito do que aconteceu no aspecto de evolução de programas de integridade de 2013 para cá, aconteceu por pressão do governo, por pressão da mídia, por pressão da sociedade. Muitas empresas criaram programas de compliance ou publicaram programas de compliance porque, como um efeito manada, todas as outras estavam fazendo, eu também fui fazer. Algumas outras até tiveram que fazer isso por obrigação legal. As que fecharam acordos de leniência, tanto com autoridades brasileiras como com autoridades estrangeiras, foram obrigadas nesses acordos de leniência a fazer isso. Só que, se eles são efetivos ou não, a gente não consegue medir dentro dessa avaliação. Cabe a cada uma das empresas garantir que isso de fato aconteça. E essa é uma provocação que nós fazemos, né? Os programas de compliance eles não podem ficar no papel. Outro dos grandes indicativos é com relação à questão de treinamento, né? Então, olha só, quando a gente olha aqui, treinamento anticorrupção universal, significa se
o treinamento ele é dado para funcionários e alta diretoria e conselho de administração. Só 31 das empresas pesquisadas treinam toda essa cadeia. Muitas falam, treino todos os meus colaboradores, mas não treino o meu conselho de administração. São essas 41 aqui. Conselho de administração pode falar, não, eu sou muito importante para ser treinado, mas no final do dia é ele que vai dar o direcionamento de como a empresa vai atuar. É super relevante o fato dele ser treinado e replicar o que ele recebe dentro do treinamento. Então, é uma outra área, é um outro indicativo de que os programas de compliance que a gente está vendo dentro do mercado podem não ter a efetividade que nós gostaríamos. Então, importantíssimo o que empresas precisam fazer. Empresas precisam garantir que os programas de compliance são efetivos. Como que você faz isso? Você faz isso com muito treinamento, com muita comunicação, mas necessariamente com o apoio da alta administração. E o apoio da alta administração ele não é mais no tom, ele é hoje na atitude. É a atitude da alta administração. O que a alta administração faz no seu dia a dia para garantir que a empresa tem as suas atitudes de acordo com o que está escrito na minha política de compliance. Feita essa provocação, passando para as outras duas áreas do estudo, com relação à questão de transparência organizacional, o que nós identificamos dentro do estudo? A gente identificou que a média das empresas brasileiras está consistente com a média das empresas globais e das empresas de mercados emergentes. Dito isso, isso é muito verdade porque existem leis societárias que obrigam a divulgação de determinadas informações, principalmente quando a gente fala em empresas, sociedades anônimas de capital aberto. Você ainda tem muitas empresas limitadas que, por lei, não são obrigadas a publicar esse tipo de informação e não fazem. É relevante que essas empresas entendam que a publicação desse tipo de informação ajuda no combate à corrupção, não só com relação a ver isso externamente, mas também com relação a o que a pessoa que trabalha dentro da empresa pensa quando ela faz algo que sabe que tem que ser público. Né? Você desincentiva o comportamento antiético se você dá mais publicidade àquele comportamento específico. Então, é relevante isso no entendimento das empresas, e isso precisa começar a ser um tema mais debatido. E, por último, a publicação de relatórios financeiros segregados por país de operação. O que nós identificamos é que as empresas brasileiras têm uma média de 3% dentro dessa escala de 0 a 100, média péssima. Todavia, todas as empresas do mundo ainda têm essa discussão, todos os países do mundo ainda têm essa discussão de uma forma muito incipiente. Quando a gente pensa em União Europeia, a União Europeia está começando a discutir isso agora com uma iniciativa que eles chamam de BEPS, na OCDE, que é Base Erosion Profit Shifting. Né? É um tema que tem uma natureza um pouco tributária, mas também tem implicações anticorrupção, no sentido de você identificar se aquele valor que você está pagando de imposto em determinado país é condizente com o valor de receita que você está gerando naquele país. E por que isso é importante? Pensa só, você é uma empresa que tem atividades significativas em Angola, por exemplo, ou em um país que você acha que é tendente à corrupção, e você vê que você está pagando lá uma taxa muito pequena de imposto dentro daquele país. Não é prova de nada, mas é um indicativo, né, de, poxa, por que será que isso está funcionando dessa forma? O que vocês precisam fazer com relação a isso? Garantir que isso também é um tema discutido dentro de empresas. Publicar informações financeiras facilita o comportamento ético da área financeira e facilita, consequentemente, a atitude ética das empresas. Então, são dois temas que ainda precisam ser um pouco melhor entendidos, compreendidos e aplicados por empresas. O relatório completo está disponível dentro do link, transparenciacorporativa.org.br. É bem interessante, porque lá você consegue ver todos os detalhes sórdidos, o nome das empresas que foi pesquisada, as notas, etc. Sintam-se à vontade para entrar lá, explorar o relatório, etc. Com isso, fecho minha apresentação, acho que no tempo,
E abro para perguntas, debate. Alguém quiser comentar alguma coisa? Obrigada, Guilherme, pela sua explanação. Já estou aqui com um monte de pergunta na minha cabeça. Mas, com certeza, o trabalho da transparência internacional faz diferença nessa área, no que a gente precisa construir. Nós vamos... Quem quiser, tem bloco e caneta. Se quiser perguntar, as meninas têm bloquinho e caneta. Nós temos um tempo até que a nossa próxima convidada comece a falar, então nós vamos conversar um pouquinho com o Guilherme. E eu vou me ocupar, se vocês me autorizarem, de fazer a primeira pergunta, até que as pessoas criem coragem aí para a gente discutir. Guilherme, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, eu tenho um pouco de... Como é que eu vou dizer? Eu não gosto muito dessa questão maniqueísta de que os bons estão de um lado e os ruins e os maus estão do outro, né? Eu acredito que, para a gente lutar contra a corrupção no Brasil, a gente vai ter que lutar contra a corrupção pequena e a corrupção grande, né? Então, a gente vai ter que ampliar isso. E, nessa linha, eu trabalho muito na advocacia e tudo mais, eu percebo uma atitude inversa da ideia do relatório em relação à percepção da corrupção. Eu realmente acredito e vivencio isso, que a corrupção no Brasil, pelo menos no que eu consigo vivenciar na minha atividade, ela reduziu. Ela teve uma redução importante, né, no dia a dia das atividades. E aí me fica a pergunta, né? Será que a forma como a mídia coloca toda essa situação no Brasil, referente à corrupção e referente a toda a situação política que nós temos vivenciado desde o Mensalão, será que isso não impacta muito o índice da percepção da corrupção no nosso país? Ótima pergunta. Eu acho que sim. A resposta breve é de que a percepção... Vou dar um passo atrás. Não existe um índice oficial que mede a corrupção em nenhum país. A corrupção, ela é, por natureza, uma coisa que anda por baixo dos panos. Então, você nunca vai conseguir medir de uma forma precisa e 100% isenta e livre de opiniões um índice de corrupção. Você faz isso com relação à questão de percepção da corrupção. O próprio nome do índice é o índice de percepção de corrupção, né? Só que aí talvez o primeiro ponto relevante aqui. A percepção da corrupção que é medida dentro do índice não é a percepção do cidadão comum, é a percepção de especialistas. A gente consulta empresários, advogados e especialistas no combate à corrupção. E até abrindo um parênteses dentro dessa explicação, na verdade, o índice de percepção de corrupção não é uma pesquisa que a TI faz. É uma consolidação de diversas pesquisas que a TI faz. São 13 pesquisas que nós buscamos, independentes, como, por exemplo, a Executive Opinion Survey do Fórum Econômico Mundial, que tem diversas perguntas a CEOs de grandes empresas globais que têm atuação em diversos países, e tem uma das perguntas que é: qual é a percepção da corrupção deste determinado país? Então, a gente pega pesquisas como essa, junta 13 delas, faz uma normalização de dados e publica isso. Então, como que nós diminuímos a possibilidade dessa percepção ser equivocada? A gente busca especialistas. Mas mesmo especialistas, executivos e presidentes de empresas, eles também podem ter uma opinião enviesada para um lado ou para o outro. E sim, a mídia ela tem, naturalmente, uma grande atuação dentro do que é percebido pela sociedade, até do que é percebido pela sociedade especializada. Então, pode ser que exista alguma determinada distorção.
Mas mesmo existindo a distorção e a pequena corrupção ou a corrupção no dia a dia do Brasil ter diminuído nos últimos anos, eu acho que é a impressão de todos que a grande corrupção não diminuiu necessariamente. Eu acho que, quando a gente pensa em corrupção entre privado e público, talvez isso esteja mais acalmado, mas a corrupção entre público e público, ela hoje é escancarada, com compra de emendas parlamentares, com negociações que são feitas escusas, às escuras. Então, realmente, existe um tema vinculado com a grande corrupção que precisa ser combatido. Legal. Sobre as pesquisas, né? Então, assim, tem diversas, né? Elas trazem muita informação, muito conhecimento, né? E muita informação para poder ser utilizada dentro da empresa, mas também pela mídia, né? Na tua visão, até porque você já passou, né, pela empresa, como é que as empresas que aqui estão até, né? Como é que elas podem melhor utilizar as informações que vêm dessas pesquisas da Transparência Internacional para poder engajar a alta liderança da empresa nas iniciativas do programa de compliance, né? Até talvez para não ser um programa só de papel, que é o que depois a Huaiqin vai falar com a gente, né? Então, como que seria uma boa ideia de uso, uma boa sugestão de uso dessa informação pelas empresas, na tua visão? Ótima pergunta também. O índice de percepção de corrupção, ele é comprovadamente uma das pesquisas mais utilizadas a nível global por empresas para você fazer a avaliação de risco de fazer negócio em países. Parênteses aqui de novo. A Transparência Internacional não recomenda que isso seja utilizado como único critério para você fazer a avaliação de risco de um determinado país. Você precisa também levar em consideração a sua experiência, o seu mercado, etc., né? Mas, dito isso, é um ponto relevante de dado. O Barômetro Global da Corrupção. Você pode usar os dados dessas pesquisas para identificar o risco de pagamentos de facilitação, porque a experiência da pequena corrupção é o pagamento de facilitação para você tirar uma determinada licença. O TRAC você pode utilizar para fazer due diligence de parceiros comerciais. Você é uma grande empresa e precisa identificar se você quer fazer ou não negócios com uma grande empresa que foi avaliada dentro do TRAC, você pode usar os dados que estão lá contidos para identificar se aquela empresa tem boas práticas de transparência ou não e se aquela é uma boa empresa para você fazer negócios ou não. Claro, tudo isso são pontos de dados. Você não pode usar isso de uma forma exclusiva para tomar suas decisões. É relevante que você também leve em consideração a sua experiência. Mas esses são alguns exemplos, eu consigo imaginar diversos outros que dá para ser utilizado. Então, acho que é um pouco isso. Bom, a gente tem várias perguntas, não vai dar para a gente perguntar todas, mas eu vou tentando aqui. Boa noite, Guilherme. Em relação à questão, aqui é a Juliana que está falando com você. Gostaria que comentasse a questão da proteção e incentivo ao whistleblower no Brasil e o quanto, ela pede que compare com outros países, mas eu já vou incrementar aqui a pergunta, porque é um tema que me interessa bastante. A gente está falando de efetividade, né, de programa de compliance. Eu acredito que esse é um desafio, a autodenúncia ou a denúncia no Brasil é um desafio relevante, né, para nós, para a nossa cultura. E como que você vê, como que a Transparência Internacional vê essa questão do incentivo, até o incentivo financeiro, para o whistleblower? Ótima pergunta, porque faz a possibilidade de eu vincular essa pergunta com o pacote das novas medidas anticorrupção. Elas estão em fase de consulta pública. O link é novasmedidas.transparenciainternacional.org. A gente quer que todos colaborem, porque nós estamos formando a nossa opinião com relação a esse tema. E lá dentro tem uma proposta que regulamenta a questão de whistleblowing dentro do Brasil. O que nós achamos louvável / necessário
É importante que o Brasil regulamente a proteção ao whistleblower, porque se não existir uma proteção contra a retaliação ao whistleblower, ele não vai trazer as informações. E a corrupção, ela é algo complexo, não é algo que é de fácil identificação por autoridades estatais. Então, na maioria das vezes, para um ato de corrupção ser desvendado, ele depende da opinião de alguém que está vendo aquilo acontecendo de uma forma ativa. O que nós achamos? Nós achamos que é necessária a proteção ao whistleblower, é necessário que exista um mecanismo de incentivo para que o whistleblower leve o problema que ele identificou, a irregularidade que ele identificou, para o agente que está cometendo ativamente aquela irregularidade de forma preferencial, ou seja, para a empresa, se aquela empresa, claro, tiver um programa de compliance efetivo, se trazer essa preocupação para a empresa for algo prático, e se aquela pessoa não tiver medo de retaliação levantando aquele problema para aquela determinada empresa. Se algum desses pontos não for verdade, ou se o whistleblower levantar o problema para a empresa e a empresa não der o tratamento adequado para aquilo, o whistleblower tem que ter a possibilidade também de levar isso para o Estado, ou, eventualmente, levar isso para a mídia e para a sociedade civil como um todo. Com relação à última parte da pergunta, que é com relação à questão da possibilidade de incentivos financeiros para o whistleblower fazer esse levantamento. É um tema polêmico, muitas pessoas acham que isso incentiva uma cultura de dedo duro, etc. A Transparência Internacional ainda está identificando se é a melhor forma ou não de colocar isso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas na proposta que existe hoje dentro do pacote de medidas anticorrupção, lá está sim a remuneração financeira ao whistleblower, com a justificativa de que muitas vezes o whistleblower, por mais que seja a proteção que por mais que tenha uma proteção, ele vai ser taxado no mercado e vai ser muito difícil dessa pessoa se recolocar. Então, essa pessoa ela precisa, de alguma forma, ter incentivos e ter uma forma de viver pós a preocupação levantada. Mas, mesmo assim, a gente reconhece que é um tema polêmico e é um tema que demanda mais discussão. Então, se vocês têm opiniões diferentes, por favor, comentem dentro da consulta pública que nós estamos fazendo. Na pesquisa, em que 11% da população afirma que corrompe, não seria esse valor baixo pela cultura do brasileiro? E não acham que os pequenos atos de corrupção, não são corrupção? A realidade que nos cerca demonstra que a maioria das pessoas corrompe, mas não assume tal responsabilidade. Eu já escutei uma brincadeira com relação a esse percentual, que é o brasileiro mente muito na pesquisa. E por isso que a taxa é só de 11%. Mas assim, a gente não tem razão para acreditar que o brasileiro mente mais que o mexicano, ou que mente mais que o chileno, ou que mente mais que o uruguaio, né? Então, se todo mundo mente, mesmo assim a comparação que a gente fez ali, ela ainda é válida, né? A pergunta ela era bem ampla. Era uma pergunta se você já deu algum tipo de incentivo financeiro, mesmo que não seja materializado em dinheiro, para conseguir acessar um serviço básico. Então, eu não tenho razão para acreditar que aquele dado ele está equivocado. Mas, assim, mesmo que ele estiver equivocado e a gente errou em 100%, 20% ainda faria com que o Brasil fosse um país com uma boa comparação com outros países da região, né? Então, não acho. Tem uma pergunta aqui que é bem ampla, mas eu acredito que tem alguns comentários que possam ser feitos. Como implantar um compliance efetivo numa empresa que está num setor onde pratica, tolera e incentiva a corrupção? Eu até fiz questão de fazer essa pergunta, Guilherme, porque é o seguinte, a gente ouve muito isso na realidade, né? Na prática,
A gente escuta muito isso, mas se for para fazer assim, eu quebro. Eu não consigo, porque assim, a culpa não é minha, né? É assim que funciona. Então, eu não tenho muito... Faz qualquer coisa para funcionar. Eu não tenho muito como fazer diferente, né? O meu setor é assim, doutora, a senhora não sabe? É assim que funciona o meu setor. E eu costumo responder, sabe o quê, Guilherme? Não tem problema nenhum. Você tem 2 opções. Continua trabalhando e vai guardando dinheiro, porque você vai ter que me contratar como criminalista. Ou fecha a empresa e vai dormir. Vai fazer outra coisa, porque pelo menos você dorme tranquilo. É uma pergunta que ela é muito difícil de você responder, porque ou você muda a cultura da administração da empresa, ou você sai da empresa, ponto. Porque eu sinto que cada vez mais também no Brasil vai existir... o Brasil ele vai começar a seguir modelos internacionais de responsabilização de compliance officers. E se você estiver na função de compliance dentro de uma dessas empresas, você vai ser responsabilizado criminalmente pessoalmente. Então, ou mude a cultura ou saia correndo da empresa. Como a Transparência Internacional entende a força das normas ISO de compliance na contribuição de efetividade de programas de compliance? Nós vemos com bons olhos. A gente gosta da ideia de existirem mecanismos de controle, de avaliação e de monitoramento de programas de integridade. Então, a princípio, nós gostamos da ideia de existirem padrões internacionais de adesão e de certificação. O que eu acho que é relevante é entender também qual é o nível de qualidade dessa avaliação e quem são as empresas que estão fazendo essa certificação, a credibilidade das empresas que estão fazendo essa certificação. Mas, se for garantido que essas coisas são feitas de forma séria, nós vemos com bons olhos. Até porque, por cultura... eu sei que muitos vão falar que é o Estado que gosta, mas eu sei que o Estado gosta de criar carimbo, mas as pessoas gostam também de ter carimbo em algum lugar, né? O Proética ele funciona dentro desse sentido, alguns outros selos que são criados eles funcionam dentro desse sentido, e o ISO também funciona dentro desse sentido. É relevante para você mostrar para o mercado e, eventualmente, até mostrar para reguladores que você tem alguma coisa que funciona. E aí, de novo, a ressalva é que, de fato, aquilo precisa funcionar, aquilo precisa ser avaliado de uma forma séria. Guilherme, muito obrigada. Eu tenho diversas perguntas interessantes, mas a gente tem a nossa próxima convidada que já está online para falar com a gente. E antes de eu passar a palavra para o Carlos, eu gostaria de fazer um registro aqui do professor Gert, que está aqui também na plateia, nos honra com a sua presença. Ele que é um personagem importante na história do nosso curso de compliance aqui no INSPER, que inicialmente nós não tínhamos a perspectiva da aula de risco, e já nos primeiros cursos nós percebemos essa necessidade. O professor Guedes sempre se colocou disponível e é uma das cabeças do nosso curso. Então, agradeço a sua presença, professor, que com certeza honra a nossa plateia. Obrigada, eu passo a palavra para o Carlos. Ok, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Sobre o evento todo, e até para introduzir aqui a nossa convidada, eu acho que vocês puderam perceber que a gente tentou passar um panorama global, América Latina, Brasil como país, né? E depois migramos para a empresa, para dizer como que a sociedade afeta a forma de fazer negócios, mas, ao mesmo tempo, a forma de fazer negócios é o que forma a sociedade. E dentro do conceito até do TRAC, né, que foi o último estudo aí apresentado, né, pelo Guilherme, ele pôde verificar e apresentou para a gente que tem empresas que fazem um programa de compliance de forma efetiva, buscando de alguma forma criar um programa que busca evitar problemas, mas tem muita gente que quer fazer um mero checklist,
para poder ter prova depois, quando precisar, falando que a culpa é do outro e a empresa tem alguma coisa para evitar. E esse raciocínio, né, que você pode fazer dos dois jeitos, um, digamos assim, para inglês ver e o outro um pouquinho mais real, é o que a gente vai discutir agora com a professora Huai Chen. Agora eu vou ligar a tecla SAP, porque ela vai falar inglês aqui com a gente, só para passar o currículo dela, que é, como vocês vão ver, para quem não conhece, uma referência no assunto, inclusive para poder diferenciar o joio do trigo, digamos assim, um programa que seja mais efetivo do que um programa para inglês ver. Tá? Então, mudando para a tecla SAP aqui, I want to introduce to you Mrs. Huai Chen. She is a corporate ethics and compliance leader who served as the first compliance counsel expert at the U.S. Department of Justice from November 2015 to June 2017. In that role, she provided expert guidance to federal prosecutors and corporate monitors in evaluating companies' corporate ethics and compliance programs, including authoring the Evaluation of Corporate Compliance Programs document released in February 2017. She had begun her career as federal prosecutor in the DOJ in Washington, D.C. and New York, then served as senior legal and compliance positions in Microsoft Corporation, Pfizer Incorporated, and Standard Chartered Bank, in locations ranging from Munich and Beijing to New York and London. She received her undergraduate degree from the University of California at Berkeley and law degree from the University of California and Los Angeles. So, Mrs. Huai Chen, are you hearing us well? Okay, great. And we are hearing as well. So please be welcomed and thank you for being here with us today. Thank you. I very much wish I was actually in Brazil right now. I was following the presentation, but only I think my comprehension was pretty much limited to the word compliance. And at the end, you will hear that I can say obrigada. That's pretty much it. So I apologize for not being able to participate more fully or in person. But thank you very much for the opportunity to be with you through technology this evening. And I really want to keep this to a very interactive format, if that is possible through technology. I know you've had some very interesting discussions this evening, and what I do want to talk a little bit about is really how I believe how do you achieve an effective compliance program? And I think one of the things that I have recognized as becoming increasingly important is actually to stop approaching compliance as a legal issue. It is not just about legal risks, and it is not about legal maneuvers. It is compliance, and more importantly, ethics, I think, is an exercise that has to do with understanding what your company's own values are, what your own personal values are, what are, according to these values, the right thing and important things to do, and also helping others in actually living their values. And in doing that, this is a field that has much more to do with behavior management, and how to influence human behavior, how to understand and predict human behavior. And I think in that regard, one of the tools that is now increasingly recognized as important by compliance professionals is data analytics. And so I want to talk a little bit about how data could be used to enhance compliance work and enhance the effectiveness of compliance. So when people use the words data analytics, first, the typical misconception is I hear people talk about big data. Data does not have to be big. Data is just data. It can be big, it can be small, and it is just information. Now, how do we use data and information in compliance?
As I see it, there are at least 3 ways that they can be used. Data could be used for risk assessment. It could be used for monitoring, and it could be used for measurements. So let me go into each of those a little bit in a little bit more detail. So I think in risk assessment, one of the things that people, a lot of the people do when they conduct risk assessment exercises is actually looking at the legal landscape. They look at the laws and the regulations. They do the gap analysis. They wonder what the law actually requires them to do. I think what is missing in that approach is actually looking at what the actual activities of your companies are. So one of the things I always advocate is when you're doing risk assessment, you actually need to start with data. You need to understand where are the risks as told by the transactions and the activities and the employees of your companies. So that is I would say the first use of data in actually understanding the risks. The second use is actually monitoring. So the activity, let me take one popular area of compliance, which is third party. A lot of companies talk about third party due diligence. Due diligence is something you do when third parties begin their relationship with you as a company. That is not the end of the story. That is actually the beginning of the relationship. What is actually more important is that you actually continue to monitor the activities and during the relationship that you have with your third parties. And one critical way that you do that is actually through looking at data, monitoring the data. What are you spending? What are the activities that you have with the third party? What is your spending level? What are you spending it on? Those are some of the areas where you want to use data to actually make sure that you understand what is going on in the relationships that you have with your third parties. The same goes with your transactional activities, your employee activities. There are a lot of different data points that come in that companies possess. You know where your employees are going on business trips. You have that data because they have to apply for approval, that you have to pay for their tickets. All of those information is within the company's possession. What can you do with that data to help them in terms of actually managing the risks that they face as they go on business trips? Those are things that actually companies can consider. And the third use of data would be in measuring. Companies actually spend a lot of time and resources, time, money, those are valuable, in investing in compliance activities. I think one of the things compliance functions can do better on is actually demonstrating what is the return on these investments. When you ask the company to invest in compliance and ethics training, what do they actually get out of it? How do you know they have actually learned? How do you know that you have changed behavior? I think we have not been sufficiently focused on actually trying to measure the results of our work. And the result is that we just keep doing these activities over and over again. We don't really know what worked and what didn't. And I think, let me just sort of give an example of how we have been treating compliance. So we have been emphasizing a list of things to do, like tone from the top, third-party due diligence, training, investigations, whistleblower hotlines. All these are great things, but we do all these things to achieve a result, which is a certain type of conduct or avoidance of certain types of conduct. What is actually, how do we know that we have actually achieved that result? So I compared this with if you were going to a doctor, if you're going to have surgery and you go to try to see which surgeon that you want to go to. So one surgeon tells you, I can show you how I wash my hands, how many times I wash my hands, what brand of disinfectants I use before surgery.
but I can't tell you what is the infection rate of my operations. I just don't know. I operate on patients. I don't know if they get infection afterwards. I can tell you nothing about the actual infection rate of my patients. The other doctor, the other surgeon can tell you, you know what? I'm not going to show you how I wash my hands. I'm not going to show you what brand of hand washing solutions I use. I'm not even going to tell you how many times I wash my hands, but I can tell you the infection rate of my patients post-surgery is less than 1%. Now, which surgeon would you want to go with? I think I personally would want to go with the second one. I don't really care how he achieved that result, but I do care about the actual result. And I think this is something we don't yet have in compliance, is people are actually able to say, we're not going to measure how many times people actually attended, what is the completion rate for our compliance trainings. We're not going to measure how many times our CEO said the right things, but we are going to tell you that our rate of, for example, financial fraud is under 1%. Most companies can't say that. They can't say that because, one, they haven't measured it. Two, oftentimes they actually do not have healthy enough financial systems that they can actually give that kind of rating with confidence. So I think that's where it comes down to is, do we have actually robust enough systems to tell you what's going on in the company? And I think that's what ultimately is going to determine what is the effectiveness and what is, how do we determine effectiveness for compliance programs. So I'm just going to pause there and see if there are any questions or comments that people would like to raise. No. Are you hearing us well? Yeah? I can hear you with the microphone, yes. Okay, so let me check here in Portuguese. Let me change the language. Yes, you can definitely ask in Portuguese. I'll ask Carlos to help me understand. Oh, ok. Então, bom, desses pontos que ela trouxe, alguém tem alguma pergunta e a gente muda aqui um pouco o formato e daí pode pegar o microfone. Ou vocês falam e aí eu tento traduzir aqui para que ela nos ajude. Alguém? Ok. Pode, Guilherme, vamos lá. Yay. So Thank you. I got the privilege of having the mic, so I don't need to have Wait my... for it. Yeah. Excellent. So my question to you is the following. We are seeing in Brazil that some companies have recently gone through huge problems. My perception of this is that companies are made of people. People are not perfect. Therefore, companies are going to have problems. How do you assess if a company is properly recovering from a problem in a way that it's going to be effective? That is my question. I think that, it's an excellent question. I think one of the things that I have advocated for is always begin with the root cause analysis. So this is the very first topic that we had put in the evaluation of compliance programs that we released at the fraud section. Because, again, I think going back to a medical analogy, you can't properly treat a problem unless you've diagnosed it properly. So, and I think one of the common shortfalls I've seen in companies is that they're very quick to blame on a few rogue employees, which, yes, a lot of times it seems like it's just a few rogue employees, sometimes very highly placed rogue employees. But I think my question to the companies would be, why, even if it is just a few rogue employees, how were they able to go rogue in your company in this way at this time? And I think those are some of the questions that companies need to be asking. So first I would look to whether the company is really actually interested in learning about the problems. Because if they're not really interested in learning the problems, they're not likely going to be actually really fix it in the long term. And I think, let's say they have done that root cause analysis. They were able to actually face what were the actual causes. And most of the time, those root causes are not pretty.
use the Wells Fargo example in the U.S. As many of you would know, Wells Fargo was found to have this pattern of behavior where thousands of their employees were opening accounts without the customer's permission, because essentially they were incentivized to do so. And they were incentivized to do that. There was very little control that was put on it. When alarm bells sounded, nobody paid attention. And all of those things added together to create the kind of scandal that eventually exploded in the US. I think that is the type of problem that is not unsimilar to many of the problems that we have seen around the world, including companies in Brazil, where you have very fundamental cultural issues in the company, that the company's culture is such that it actually encouraged the type of behavior. So I think one of the things that's most important is actually that credible stance taken by the company's leadership, saying we really have looked at the root causes. We are willing to face the fact that this was a very ugly part of our past. And this is what we're going to do to change things and go forward. So I think that stance, that has to be credible. And that credibility in part comes from really actually facing up to what the root causes are. Then secondly, it really is then addressing and continually measuring how they're doing. I think there are a lot of times compliance programs react to things in a way that's by nature reactive and sometimes overblown in the reaction. Sometimes the reaction is not even addressing the problems that that originated the problem in the first place. So a simple example is lots of companies, for example, that have had significant problems when it comes to hundreds of thousands or millions in payments to third parties. When they are faced with a problem, they start by looking at their gifts and entertainment. Gifts and entertainment is not where the problem started. Gifts and entertainment are usually much smaller categories of spending. This is where data should tell you data and facts of the case should tell you where the problems are. So are they actually targeting the kind of problems consistent with the root cause analysis, consistent with the company's risk profile? And I think, the final thing is there is such a thing as people's perception of the company's culture and commitment. And perception can be measured. We all cite Transparency International's CPI. What is CPI? Corruption Perception Index. It is a measurement of perception. If we can measure the perception of a whole country, we can certainly measure the perception of employees in a company. And I think that needs to be carefully calibrated. You want to do this perception analysis and survey in a way that is scientifically acceptable. You don't ask questions to get the answers you want, which I think many surveys do. But you want to ask questions in a way that actually get at people's actual perception and attitudes. So those are, I think these are issues that you have to approach from different angles, and these are some of the angles that I would start with. Sorry, that was a very long answer to an excellent question. Gert. Hi, can you hear me? Yes. You probably can't see me, but if you can hear me, that's fine. I can't, unfortunately. I see all these people turning back to see you, but I can't see you. So this is Geert from Control Risks. I think you might know some of my colleagues in the U.S. One of the questions, welcome, great to see you, although virtually. Or not to see you. Hear you. So one of the questions I have around, I'm a big believer, and I think you're absolutely right, that data and data analytics and using technology is, I think, one of the key differentials in managing to implement effective compliance. One issue which is popping up more and more, of course, is how to reconcile that with increasing data privacy protection. And one thing is, of course, looking at companies' financial data
and what the transactions are telling you and where expenditure is going and investments and funny transactions, accounting treatments and the like. But of course, there are a lot of other types of technologies that are being used in data, for example, tracking what employees are doing with their time, where they're surfing, what kind of sites they're looking at, public records, scraping of websites, looking at people's profiles, checking out for potential conflicts of interest, things like this. So how do you go about, and of course data privacy is maybe less of an issue, certainly than it is in Europe, but increasingly I think as it may be here in Brazil. So how do you go about reconciling data privacy protection, which is also a compliance issue, with utilizing technology in a way in which you make your compliance programs more effective? Yes, I think that's definitely that's an excellent question on a topic that's been increasingly debated as we look at GDPR coming into place, and also looking at all these data breach type of scandals that's been dominating the headlines in recent months and years. So I would say, as a practical matter, I would be so happy if compliance functions in companies are actually even at the stage where they get to worry about data privacy issues in collecting data for compliance uses. I don't think most companies are there. I think, as you pointed out, the most fundamental piece of data, or set of data, that would be most important, I think, for most compliance purposes, is financial data. And I would say probably 80% of the companies I've worked with don't have that in order. They just don't. And these are companies that you would know, who have collected extraordinary amounts of data on their customers. They know how their customers are spending money, but they have no idea how they themselves are spending money. I ask a number of companies that actually are well known to the outside world to be very sophisticated in their data analytics capacity when it comes to marketing and customer data. When I ask them simple questions like, how many vendors do you have? They can't answer that question. How much do you spend on vendors? What kind of vendors? No idea. They say, we can't track that. And my response is, you've got to be kidding me, because you can track everything about your customer. You're just not tracking it for yourself. So I think that's a place where I would begin. And I will say, I recently was at a conference where I was in a room with about 100 compliance officers from probably some of the most prominent companies in the world. And I asked this room full of 100 compliance officers, how many of you have visibility to see in real time all financial transactions in your company? And one person raised his hand, 1 out of 100. So that's where I would start. Yes, there are other data, the type of personal data that you're talking about. I actually think that it depends on, of course, what is your purpose for actually looking at those data? How would that actually help you in terms of the objective that you're trying to achieve? I am not, I think those need to be defined from the outset. You don't look at people's social profiling and what websites they go to, look at your employees' activities as such. Unless you have a good reason, which you may have a good reason, then your second question is, do those data really get to the kind of objective that you have set out for yourself? It may or may not. And then, of course, then you follow on with the other data privacy concerns, and of course also ethical concerns. And there are, besides data privacy, there is significant concern for employers in terms of what kind of employer do you want to be. Do you want to be the kind of employer that constantly monitor your employees in a very invasive way? And I think a lot of employers would not want to do that. But I think we're at the point where so behind that concept, we're not close, we're not even there. I mean, we're looking at companies not even knowing, not even mining data that is not at all invasive.
So I think if companies can start by actually getting a handle on their financial data, we would be so far ahead of where we are right now. Ok, alguma outra, por enquanto? Okay, I have one here. Let me just translate to you. This is why. It says here that the global chief compliance officers of Siemens said once in a news that he doesn't believe in a company that says that the company is free of corruption. And if there is none noticed corruption or any whistleblower saying anything, it means that the whistleblowing channel is not working. Starting from this premise, what would you consider an acceptable or desirable level of hotline concerns or complaints? Yeah, and how long, in average, would it take to a company to change its culture accordingly to your experience? Very good question. I think I'm very hesitant to put out a specific number because I think there are a lot of variables in there. So you have company culture, you have industry culture, you also have countries culture. There are societies where societies and professions where whistleblowing is not considered something that's honorable to do. And I do think that's something we agree, we should recognize without judgment. So this is, if your company is operating in cultures where this is a reality, I think there are ways that you can think about how to counteract that. I also think it's important that you don't consider the whistleblowing obviously the only channel that something can be identified. I agree. I agree with the statement that was quoted, that I think I think it's very rare, if not impossible, for a company to be free of flaws. And I would say that, I would not limit the problem to corruption. There are, as we have seen, certainly recently in the United States, a whole wave of sexual harassment problems that's come to the front. And so there are, I think in any organization where you have human beings, you're going to have problems. And I think the key really is to develop multiple channels and multiple ways of listening to your employees. So I'm shifting the burden now from the employees to the employer. I think the question to ask is, how good is the company at actually listening to your employees? I think a lot of times it's very difficult for people to consider themselves to be whistleblowing, but I think psychologically, for a lot of people, certainly this is based on my own personal experience, and as well as in talking to other people, hearing their personal experience. Psychologically, it's a lot easier for people to be raising a question than blowing the whistle. So you can say to someone, well, I saw, my boss asked me to do this. I don't know. I'm not sure. It just sounds like not quite right to me. Phrase that like a question is much less threatening than I'm going to call and blow the whistle on my boss for telling me to do the wrong thing. That sounds so much more threatening to the person who is making that decision. I know, from talking to a compliance officer recently who actually changed their company hotline to helpline, and this is not just a change in name. This change was actually accompanied by a campaign that's called Listen Up. So speak up, listen up. It's not just asking employees to speak up. It's asking managers to listen up. So this combination of changing the hotline to the helpline and then actually training managers on how to listen has actually resulted in an
five-fold increase in their internal reports. So they went from roughly about 100 or so internal reports a year to over 800. And this is, again, this is not just a change in name, but this is actually, we're listening. We're teaching people how to speak up. We're also teaching people how to listen. And as there are multiple ways to do that. So I wouldn't put all, so there should be multiple metrics to measure that. And it's not just calls from the hotline, it's calls escalated through managers, it's questions that come in that ended up, questions do count. Questions indicate, in the very least, an area where people might be confused about. If people just call in and ask a question, that tells you why, that should trigger you to ask, why does this person have this question? Were we not clear? Is there something we can do to make this better? So even questions that come in have value in informing you about what's going on in the company and what people's understanding of their obligations and the company's policies and procedures are. Great. Another one here. So with all your experience with compliance and analyzing companies, how would you advise a professional from compliance, a compliance officer, to engage the leadership of the company to buy in the importance of compliance within the company? First, the most important thing is actually really get to know the business. I unfortunately have seen a lot of compliance officers who just don't know the business. And I really find that to be something that's not acceptable among compliance officers. You have to understand the business better than the business, frankly. You have to understand the business so well that you can actually identify the risks before they can. And so when I have met compliance officers, one of the first things I always ask them is to ask them to tell me about what their assessment of the company's risk profile is. And you'll be surprised at the percentage of compliance officers who can't answer that question. They just, when I was at the fraud section, when companies come in to do their compliance presentation, I typically would actually do about 20 minutes worth of online research on the company, just on my own. So I go and read their annual report. I read various press reports or presentations that may be out there online, all publicly available information, 20, 30 minutes worth. That amount of little preparation work I do, in more than half the cases, I knew more about the company than the compliance officer who came in to present. And that's just unacceptable. And so that's the first thing. And two, I think the second thing is really think about them as people you can learn from. I think this goes into that listening mode that I was talking about for the company as a whole. Listening is not just so that people would tell you, potential misconduct. Listening is so that actually people believe that you care about the struggles that they have. And I think the more that they feel like compliance officers are not the kind of person who actually just tell me, well, you have to make this happen no matter what, as to change that to someone, change the perception of that compliance officer to someone who says, here is what we need to achieve. Tell me what is your difficulty. Tell me actually what is your difficulty in your day-to-day work. One of the things that I always tried to do when I was a compliance officer was actually engage in social activities and get to know my colleagues as people. I want to know about, where they went to school, what motivates them, what actually get them excited in the morning. I think those things actually help me interact with them as individuals. And that's the kind of soft skill that I think is very important for compliance officers. Buy-in is not going to be a transactional activity. It's not that you give them something, they'll give you something. It's actually built out of a relationship of trust.
where they actually trust that you're someone who cares about what they are doing, and you're someone who actually shares their sense of mission for what they need to accomplish, what you all need to accomplish together. So I think that, you know, the knowing the business, really getting to know the people and building those collegial relationships. And I think the third thing is back to what I started, is the data. Almost all the business functions in the company speak in numbers. You have got to be able to speak in numbers as well. Everybody else brings their numbers to the table, whether it's revenue, you know, financial performance, you know, HR turnover rate. You, as the compliance function, also need to be able to be part of that conversation using that language. Perfect. And I think this leads us to maybe like not a conclusion, but you can have indicators of efforts, as you were mentioning, but Yeah. we as compliance officers, or everyone that want to work with that, they should have outcomes indicators as well. So results, yeah? Just like the sales team has. It's not the effort of trying to sell, but the actual sale, yeah? So maybe this is a good point here. Any other question? Not so far? Okay. I think there's One one. here. Yeah. I saw one. And I have one right after this one, so please. Okay, hello. Okay. Good night. Hi. Thanks very much for talking to us tonight. I did a little bit of homework before coming here today, and I saw one of your talks in the internet, and something interested me very much in one of the talks, which is you emphasized the point that the business needs to have very clear their own values, and the compliance needs to be needs to go behind those values. And then you gave an example about the German government in the Nazi regime, when the laws came out against the Jews. And I'm German, and it touched me very much. And you put a question there: if you were a compliance officer in that period, what would you do? And I would like to give back this question to you to know your opinion. I would like to think, so I think one of the things is that we're sometimes, you know, poor predictors of our own behavior. You know, a lot of times I would like to think that if I was there, and, you know, I gave not only that example, I also gave example of segregation in the United States, which is, you know, there was a time when, not that long ago, when in this country the color of your skin determined where you could sit and where you could eat and you know, where you can go to. So when, you know, when we're looking at those scenarios from where we are in the present day, we say, well, if I was there, I certainly would stand up. I like to think that, but honest truth is, none of us know until we're really faced with that with that decision. And I think one of the things that I want to be part of is an effort where we remind each other and we help each other in becoming more courageous and better than we might be able to. I would give you an example. I actually one time a colleague of mine had come to me and told me about essentially a sexual harassment from her boss. Her boss was her boss was essentially a colleague of mine, and we all reported into the same boss. So in some way, her boss is almost like my boss. I didn't say anything for a long time. I thought about it. I thought to myself, there's just nothing good that could come out of this.
for me. What do I do if I actually go to our boss and actually said to him, this is what's going on? I struggled with it, and ultimately, I actually talked to a colleague of mine on a very confidential basis. There was a colleague that I trusted. I went to him and I said, "This is the situation. I know I should say something, but I just don't see how this could do any good." And he actually said to me, "Look, I think you know what you need to do. You just need to get there on your own," which I eventually did. But I think this is why I think culture is so important, is that you actually have people around you who would help you in trying to make that decision. And this is something that we struggle with, and I certainly, this was something that I struggled with in my last few months at the fraud section, when we faced with the new administration that had a very different view towards the rule of law, so it was a discussion that I constantly had with my friends of, when is it that I'm going to have to say this is not right, and I'm not going to be part of it. So I think what I would say is, I like to think that I would be able to stand up if I were one of the compliance officers under the Nazi regime. And I like to think that if even in my moments of weakness, there are other people who would help me stand up. Great. We have another question here, and I think it's the last one considering the time. So a lot of the Brazilian companies are family owned. Yeah, so saying that the administration of the company, it's mixed with the will of the family that owns the company, yeah, not mattering the size of the company. So in this context, how to assure the autonomy and the independency of the compliance area in sensitive situations that involves the high administration of the company, so family members. How not to compromise the effectiveness of the compliance system in this situation, in your opinion, of course? Yeah, so this question has definitely always come up when I'm talking with compliance professionals in Brazil, as well as in actually other parts of Latin America. The predominance, or at least the commonality of so many family-owned businesses. I think the first question I would ask is the family that owns the business really willing? Are they really willing to actually have this function that functions as an oversight of their operations? So that's the first question. I mean, if the fundamental willingness is not there, whatever else you do would be cosmetic. So assuming there is willingness, then I think what they would have to signal is that their willingness to essentially outsource this kind of oversight, and they would actually be out of it. So in this case, they would be willing to hand over everything from hotline to investigation to disciplinary actions when it comes to wrongdoing to an outside party, and they pledge not to interfere in that process, and they pledge to abide by the outside party's decision. I think that's probably the only way that you would, that certainly from the employee perspective, that they would feel comfortable, and actually they would have to have, they would have to see examples of actual cases in action before they, I think, would trust it, because ultimately most of us believe that the family bond will trump every, no pun intended, will trump everything, and they want to see real commitment, and they need to see it in action. So I think that, to me, that's the only way that they need to be able to say, we're in this area, we're gonna, we have chosen an outside party, a credible outside party, and we're gonna hands off, handle this in a hands-off manner.
Great. So, any other question? No? No? Okay, so considering the time, Mrs. Huai, I really want to thank you in name of INSPIR and the other teachers here for your commitment and your time here to share your knowledge, your experience, and your perception about compliance, and especially bringing this ideal that compliance, it's not only about the law, but it's about good management, to a change of management and change of culture inside the companies, and that only a compliance that is focused on that part of changing culture is effective. So I really want to thank you for this opportunity, and have a nice evening for you. Thank you. Thank you all. Obrigada. Obrigado. Thank you all very much. It's tremendous to be able to be there with you virtually. So I appreciate this opportunity, and thank you for the invitation. Okay. Thank you. Thank you. Have a good evening. Good evening. Bye-bye. Bye-bye. Ok, pessoal, então, trocando tecla SAP, eu quero agradecer aí a presença do Guilherme, e falando em nome da Transparência Internacional, com todos esses estudos, né, para trazer um pouco do macro com uma lógica para a gente chegar no micro, de que compliance não é fazer um programa de compliance dentro da empresa, não é simplesmente ter boa vontade e um grande esforço e suor. Na verdade, a gente tem que focar em cultura e mudança de mindset dentro da empresa, focando em indicadores que são coerentes com o resultado e não com o esforço. O esforço ele pode ajudar para a gente sair do zero, mas depois disso tem que ser um pouco mais. Como a gente bem ouviu a professora Huai, né, ela fez esse tipo de análise pelo lado de quem avalia e aplica, né, a multas sobre empresas que não têm programas de compliance, por mais que tenham um esforço desgraçado. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês até esse horário, a Marina, o Guilherme, ao Gert, que estava até aqui, e todo mundo que se dedicou, a Danúbia também, que organizou aí a parte do evento. E quero convidar vocês a conhecer um pouco mais dos cursos de compliance do INSPIR. Visitem lá o site, a maioria aqui já estudou aqui, sabe como é que funciona. Então, uma boa noite, uma boa sexta-feira e até o próximo. Tá bom? Tchau, tchau.